Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos aqui com grande alegria, né, com algumas conclusões de trabalhos. Eu, graças a Deus, terminei a teologia, a Nívia já terminou a gravação do CD. Da outra vez que estivemos aqui, esses dois processos ainda estavam em andamento. O tema que foi escolhido para essa oportunidade, ele chama bastante atenção. Eu escolhi priorizar o reino. No final ainda tem uma pergunta: e você? Né? Eu creio que antes mesmo da gente fazer essa pergunta para uma outra pessoa, e você quer priorizar o reino assim como eu, nós temos que entender bem que reino é esse, o que é priorizar. A gente vai tentar destrinchar um pouquinho desses termos, porque isso vai ajudar no entendimento no decorrer da mensagem. Priorizar o reino. Reino de Deus seria exatamente o quê? Seria uma forma de governo onde Deus é o rei. Nós poderíamos aqui viajar por diversas definições. O reino de Deus é algo muito amplo, ele vai se unir à questão do reino dos céus, vai ter uma série de definições, mas eu acho que uma definição muito clara, que traria muito significado para a gente aqui, é que é uma forma de governo onde Deus Todo-Poderoso é o rei. E se Deus é o rei, o que um rei faz? Ele traça diretrizes para o povo dele, ele determina o que tem que ser feito, ele tem as vontades dele que têm que ser seguidas. Então, a partir do momento que a gente prioriza o reino de Deus, a gente está assumindo ele como rei e que nós vamos obedecer à vontade dele. E o que seria exatamente priorizar? Priorizar seria definir prioridades. Prioridade nada mais é do que a gente ter preferências. Então, se eu falo que eu priorizo o reino de Deus, eu estou dizendo que eu prefiro ele em relação às demais coisas. Isso a gente vai ver muito claramente no versículo que é o tema de vocês. Tranquilo até aí? Todo mundo conseguiu entender onde é que a gente está nesse tema? Tentei ser o mais claro possível, até mesmo porque nós temos crianças que precisam entender essa mensagem também. Irmãos, vamos entrar na mensagem propriamente dita. Vamos viajar em alguns personagens da Bíblia e ver como é que eles priorizavam o reino de Deus. Todo mundo aqui sabe que Jesus Cristo andou sobre as águas. Alguém tem dúvida disso? Jesus andou sobre as águas? Todo mundo sabe disso. Até o ímpio lá fora sabe disso. Se houver algum ímpio aqui dentro, sabe disso também. Há mais de 5 anos atrás, quando eu ainda assistia à Rede Globo, eu assisti uma reportagem, uma entrevista do Jô Soares entrevistando o Henrique Cristo, aquele cara que diz que é Jesus Cristo, vocês devem conhecer ele. O Jô Soares entrevistando ele, em determinado momento ele fala que veio de avião para o Brasil. Veio, não me recordo se da Europa ou da África, e veio de avião. Jô Soares, inteligentemente, falou para ele: você podia ter vindo andando sobre as águas. E aquilo gerou uma grande gargalhada no público. Por que gerou essa gargalhada? Porque o conhecimento de que o Jesus verdadeiro tinha andado sobre as águas era do conhecimento de todos. Se as pessoas não soubessem que Jesus tinha andado sobre as águas, uma piadinha como essa não faria sentido algum. Então estou trazendo isso aqui para a gente entender que todo mundo sabe que Jesus andou sobre as águas. Amém? Amém. Tranquilo? Um grupo expressivo de pessoas no mundo sabem dessa informação. Um grupo sabe dessa informação. Só que um grupo um pouco mais reduzido, dentre esses que sabem que Jesus Cristo andou sobre as águas, sabe que no mesmo episódio em que Jesus andou sobre as águas, Pedro também andou sobre as águas. Correto? Não sei se todos aqui vão saber disso. Porque a gente consegue lembrar muito mais de que Jesus andou sobre as águas do que o fato de Pedro ter andado sobre as águas. Na mesma passagem. Aí a gente começa a perceber uma coisa interessante. A gente diz que quer priorizar o reino. Nós vamos priorizar o reino, nós vamos servir a esse Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra relativa a esse reino, dentro dela mesma, a gente começa a traçar algumas preferências. Por que eu consigo lembrar com muito mais facilidade que Jesus andou sobre as águas do que Pedro ter andado sobre as águas? O fenômeno não foi o mesmo? Será que houve uma dificuldade maior para Deus, para fazer Jesus andar sobre as águas, do que para fazer Pedro andar sobre as águas? Aquela galerinha que gosta muito de ciência poderia viajar aqui: pois como é que Deus fez eles andarem sobre as águas? A gente pode viajar na ciência, sem problema nenhum. O que faz um corpo flutuar?
Será que Deus diminuiu a densidade dos corpos, né, deles, para que eles ficassem em cima das águas? Quanto menos denso, o corpo tende a flutuar. Será que Deus aumentou a densidade da água para que eles flutuassem? Ficou uma água mais grossa, lá dispartiu lá para cima? Independente do que aconteceu ali, o fenômeno foi o mesmo. Dois corpos que naturalmente ficariam embaixo d'água estavam em cima. E a gente prioriza um fato em detrimento do outro. Aí eu vou muito mais além. Jesus andou sobre as águas. Um grupo expressivo de pessoas sabe disso. Um grupo um pouco menor sabe que Pedro andou sobre as águas. Mas a gente vai lá no Antigo Testamento, Eliseu fez o ferro de um machado flutuar. Um grupo bem menor de pessoas sabe disso. Por que a gente lembra muito mais de Jesus e de Pedro do que Eliseu fazendo um machado flutuar? Porque dentro da palavra desse rei nós traçamos preferências. A gente precisa começar a redefinir o que nós entendemos de reino de Deus. Porque se eu resolvo priorizar o reino de Deus, para mim a palavra de Deus tem um só significado, um só valor, independente do versículo que esteja. O fenômeno que aconteceu com Eliseu foi o mesmo. Um corpo que tenderia a estar no fundo, estava no alto. Os vestibulandos aqui de plantão podem viajar até mais profundamente. Será que Deus aumentou o empuxo sobre esses corpos? O pessoal que está prestando vestibular deve lembrar disso. O que é empuxo? É a força igual à massa do fluido deslocado. É a força igual ao peso da massa que foi deslocada do fluido. Será que Deus fez isso ali? Não sei, meu irmão. Mas o que eu entendo é uma coisa. Deus fez Jesus Cristo flutuar. Deus fez Pedro flutuar. Deus fez o machado de Eliseu flutuar. Aliás, o machado não era nem dele. Por que a gente prioriza essas coisas na palavra de Deus, meus irmãos? Nós perdemos a oportunidade de crescer muito em conhecimento quando a gente explora toda a Bíblia, a palavra de Deus como um todo. Ao passo que nós perdemos tempo lendo apenas um versículo. Às vezes sabemos apenas que Salmo 23 de cabeça, Salmo 91, Gênesis 1:1. Quando a palavra de Deus é rica em sabedoria. Deus não priorizou textos na hora de inspirar pessoas para trazer palavras para a gente. Vamos tentar pensar exatamente o que aconteceu com esses homens que nós citamos aqui. Eles, Jesus Cristo, Pedro e Eliseu, priorizaram o reino de Deus. Isso é fato. Agora, o que eles fizeram exatamente nesses momentos em que eles estavam vivendo, nesses milagres? Jesus Cristo era filho de Deus. Jesus Cristo, filho de Deus, ele poderia estar no céu. Ele poderia estar no céu, sendo honrado, sendo glorificado. Aí vem a terra, por conta dos nossos pecados, para morrer por nós. Aí ele vai e anda sobre as águas. O fato de andar sobre as águas só impressiona nós mesmos, nós seres humanos, porque alguém acha que andar sobre as águas tem algum valor para Jesus Cristo? Será que ele se divertiu com aquilo? Era algo novo para ele? Para quem tem a vivência no céu, vocês acham que andar sobre as águas teria algum valor? Teria alguma importância? O milagre que aconteceu é para que a vontade de Deus mais à frente se cumprisse. Vocês vão ver, se a gente analisar os milagres que Deus realizou, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de que após o milagre alguma coisa acontecia. Então o propósito que Jesus tinha não era ali andar sobre as águas, aquilo ali não fazia diferença, mas o que iria acontecer a partir daquele milagre que tinha importância. Aí o que nós fazemos quando priorizamos o reino? Olhamos o milagre, que nada mais é do que um processo. O milagre é uma ferramenta que Deus usa para atingir a vontade dele. Quando o homem já não tem mais o que fazer, o milagre acontece. Aí Jesus se despe de tudo que ele é, de tudo que ele tem, para andar sobre as águas, e a gente fica impressionado com o fato de andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Presta muita atenção no que aconteceu com Pedro. Ele anda sobre as águas, mas o que ele diz antes de andar sobre as águas? Senhor, se és tu, me manda aí contigo por sobre as águas. Qual era a prioridade de Pedro? Não era andar sobre as águas, era chegar até Jesus Cristo. Por que quando a gente olha para o
reino de Deus a gente olha para o milagre? Se quando na verdade a gente tem que olhar o milagre como uma passagem para que a vontade de Deus se cumpra. O fato de ele ter andado sobre as águas era o que tinha de menos importante. Se ele pedisse isso, se Jesus fizesse ele voar até Cristo, a importância de chegar até Cristo continuaria ali relevante. O que Pedro queria, na verdade, era chegar até Jesus Cristo. Então, quando você resolver priorizar o reino, não priorize as benesses desse reino, não priorize os milagres desse reino, não priorize as coisas boas que esse reino vai trazer, porque o próprio Deus é o que tem que importar para a gente. Os milagres vão vir no caminho. Deus vai te abençoar, isso é fato, mas isso é consequência de uma obediência a Deus. A gente não pode olhar o processo. Se a gente olhar a salvação, por exemplo, muitas pessoas aceitam Jesus Cristo porque querem ir para o céu, quando na verdade deveria aceitar Jesus Cristo e por conta disso ir para o céu. Quando a minha intenção principal é chegar no céu, eu prefiro o céu e acabo preterindo Jesus Cristo. Eu vou usar Jesus como trampolim para chegar no céu. Infelizmente, muitas pessoas se convertem dessa forma, se é que isso é algum tipo de conversão. O meu interesse é priorizar o reino de Deus, fazer a vontade dele. Se eu vou para o céu, amém, glória a Deus, eu sei disso. Mas a minha prioridade é que o reino de Deus se estabeleça na minha vida. A minha prioridade é que Deus faça a vontade dele se cumprir sobre a minha vida. Ele não é rei? Então que a vontade dele se cumpra. Abre a tua Bíblia, meu irmão, em Josué, capítulo 3. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Eu li aqui na NVI, talvez a versão de alguns irmãos esteja um pouco diferente. Se eu falasse, por exemplo, sobre Deus abrindo as águas, o que nos viria à mente? Moisés abrindo o mar vermelho. Isso é fato. Da mesma forma que eu falei sobre Jesus andando sobre as águas, quando a gente fala sobre abrir as águas, a gente lembra de Moisés. Mas é interessante que nesse texto aqui acontece o mesmo fenômeno, e a gente não dá valor ao texto. Josué, junto com o povo, abre o Rio Jordão. O Rio Jordão, num tempo de cheia, era a pior situação possível para se atravessar o Jordão. Então já guarda uma coisa no teu coração, meu irmão. O milagre vai vir na pior condição possível. Então não priorize o reino por conta do milagre. Não priorize o reino para que coisas aconteçam na tua vida. Porque as coisas vão acontecer nas piores condições, quando você já não tem mais força. Aí o milagre de Deus acontece. Quando a gente prioriza um texto em detrimento do outro, por exemplo, a gente lembra de Moisés, não lembra de Josué, a gente perde alguns ensinamentos muito relevantes da palavra de Deus. Por exemplo, Moisés, quando abriu o mar vermelho, ele levava um povo medroso, fugindo do Egito. Claro que era da vontade de Deus que aquilo acontecesse, mas era um povo que tinha medo, era um povo que não queria morrer, era um povo que, se você comparar com o povo do tempo de Josué, era um povo que não estava propriamente priorizando a vontade de Deus, mas querendo que Deus priorizasse a vontade deles. Eles queriam sobreviver, eles estavam correndo, eles tinham medo. A gente vai comprovar isso em vários textos, eles querendo voltar para o Egito, eles com medo do povo de Canaã, uma série de momentos que eles murmuravam. Enfim, era um povo que estava com medo. E a gente lembra muito mais de um povo com medo, de um momento de fuga, do que um momento de ataque. Deus fez o mesmo milagre
O mesmo milagre de abrir as águas que ele fez com Moisés, ele faz com Josué para que o povo atacasse e tomasse a terra de Canaã. Sabe qual é a importância disso? O Deus que te defende, o Deus que te protege no momento da adversidade, é capaz de fazer o mesmo milagre para que você avance. É o mesmo Deus fazendo a mesma coisa, por razões diferentes. E a gente fica preso ao milagre, preso ao que aconteceu efetivamente. O mar é maior do que o rio, aquilo me marca mais. A história de Moisés é documentada em novelas, em filmes, muito mais do que Josué. Então a gente fica aquele episódio marcado, e no final das contas o que a gente tem é um povo medíocre, um povo temeroso, que quer viver exatamente o que aquele povo estava vivendo. Era um povo que tinha medo e ficava ali: Senhor, cuida de mim, abençoa, aleluia, Senhor. Deus pode fazer a mesma coisa, o mesmo milagre, para que você alcance a vontade dEle, porque era da vontade de Deus que eles avançassem para Canaã. Meu irmão, priorizar o reino é fazer o que Deus quer que seja feito. Priorizar o reino é obedecer aquele que é o rei desse reino. Vocês têm ideia do que aconteceu nesses dois episódios? Se a gente aprofundar um pouquinho mais, vamos tentar pensar no que foi a vida primeiramente de Moisés. Moisés, em determinado momento, o povo começou a murmurar, reclamar, temeu, não queria fazer o que Deus queria, não queria obedecer ao próprio Moisés. Em determinado momento criou um bezerro de ouro, fizeram um monte de coisa errada. Aí Deus vira para ele e fala assim: olha só, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir esse povo, eu vou destruir esse povo completamente. Aí a partir de você, eu vou fazer uma nova nação. Moisés seria um novo Abraão. Está na Bíblia, tá? Para quem não lembra desse episódio, isso aconteceu. Eu vou fazer de você um novo Abraão. Esse texto eu estou colocando. Seria uma nova nação que existiria a partir de Moisés. Moisés poderia aproveitar isso, não poderia? Moisés não poderia de repente falar assim: beleza, eu vou ser o rei desse reino, desse novo reino, vou entrar com facilidade, esse povo que fica por aí mesmo. Foi isso que Moisés fez. Moisés priorizou a vontade dele, priorizou os desejos da carne dele, o que seria favorável a ele. Seria muito fácil deixar Deus devastar aquilo, geraria uma nova geração, um novo povo. Ele entrava, vivia aquele período lá na terra de Canaã e ia aproveitar tudo. Mas não, ele vira para Deus e fala assim: Senhor, o que vão falar de ti? Cara, ele deixa de priorizar a si mesmo para priorizar Deus. Ele se preocupa com o fato de pessoas falarem mal de Deus. Ele não está nem aí para os benefícios que ele receberia. Ele estava querendo que o nome de Deus continuasse sendo glorificado nos diversos lugares que fosse, inclusive no próprio Egito. E o que é mais comovente, ele abre mão de uma condição como essa que o próprio Deus dá para priorizar o nome de Deus, e no final das contas ele não entra na terra prometida. Imagina você abrindo mão de si mesmo para priorizar Deus, subir no monte, ver toda a terra que seria sua e morrer por ali mesmo. Isso foi priorizar o reino de Deus. E a gente é capaz de ficar olhando só os milagres. O que a gente faz é ficar olhando os milagres que a Bíblia nos mostra e querendo que essas coisas acontecessem com a gente. Quem aqui não gostaria de andar sobre as águas? Eu gostaria, sinceramente, deve ser divertido, né? Imagina você chegar na praia, ao invés de pegar uma prancha ou nadar, você sai andando até a linha da arrebentação, aí pega um tubo em pezinho, sem nada embaixo. Isso é muito divertido. Pedro poderia ter feito isso. Senhor, se é tu, faz só eu andar sobre as águas aqui, já é o suficiente. Ele anda, se diverte, depois volta para o barco. Mas não, eu quero chegar aí. Minha prioridade é chegar em Jesus Cristo. A minha prioridade é o reino de Deus.
Se a gente voltar a falar de Eliseu, olha só como é que é interessante. Eliseu, outro homem fantástico, priorizava o reino de Deus. O martelo era dele, ou melhor, o machado era dele. O ferro do machado pertencia a ele. Por que a gente quer que os milagres aconteçam na nossa vida? Para atender às nossas demandas, se a gente vê tantos homens de Deus realizando milagres, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de outras pessoas. O machado não era dele. O machado era do amigo dele, aquela pessoa que estava conversando? Também não. O machado que ele fez flutuar era de uma terceira pessoa. O milagre estava acontecendo para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de uma pessoa que ele nem sequer conhecia. Que ele sequer conhecia. E a gente diz que vai priorizar o reino porque a gente quer receber um monte de coisa. Meus irmãos, a gente tem que começar a reconstruir o conceito de reino. Porque reino é deixar que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Eliseu poderia muito bem, com aquele poder que ele tinha ali nas mãos, cara, ele faz um machado flutuar. Tipo o Magneto, né, do X-Men. O machado flutua. Imagina que esse poder nas mãos dele não fosse propriamente com ferro, mas qualquer tipo de metal. Ele poderia garimpar, por exemplo, chegar na beira do rio lá. Ouro. Flutue. Os homens de Deus receberam poder e poderiam ter se aproveitado disso de diversas formas, mas priorizaram o reino com o poder que eles tinham nas mãos. E a gente, no fundo, tem priorizado as nossas próprias vidas. A gente tem que começar a reavaliar os nossos conceitos. Josué, falamos de Moisés, agora Josué. Josué, alguns irmãos vão lembrar que ele foi um dos espias. Lembra disso? Números capítulo 13 vai falar dos espias, os 12 espias indo até a terra de Canaã para reconhecer a terra. Na volta, Josué e Caleb deram um parecer favorável. Olha só, os caras lá são gigantes, mas a gente vai. Deus está com a gente. Eles queriam cumprir a vontade de Deus. A prioridade deles era cumprir a vontade de Deus. Aí os outros 10 inflamam o povo e a gente sabe o que aconteceu. Todo mundo desacreditando, no final Deus dá um castigo. 40 anos no deserto. O fato de Josué ter sido contrário ao povo fez com que ele continuasse herdeiro da promessa e andasse de graça por 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, assim, de bobeira. Ele poderia, ao menos, sendo um cara racional, poderia: Senhor, sei que essa galera aí vai morrer nesses 40 anos, vai perecer no deserto, só os pequenininhos que abaixo de 20 anos vão entrar, mas eu acreditei junto com o Caleb, dá uma moral aí, deixa a gente ir logo para lá. E poderia fazer um pleito dessa natureza. De todo o povo, ele e Caleb acreditaram. Mas ainda assim andaram 40 anos no deserto. E você, meu irmão, tem ideia do que é o preço de priorizar o reino? A gente vai ver no Antigo Testamento, como foi o caso de Josué, que a gente citou aqui, a gente vai ver o caso de Eliseu, por exemplo. Ajudar o próximo era um princípio que a gente vê muito mais claramente no Novo Testamento. Não que não exista no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a gente vê com muito mais facilidade. O próprio Jesus falando sobre ajudar o próximo. Eliseu estava fazendo isso lá atrás e se sacrificou para ajudar o próximo. Abriu mão de si mesmo para ajudar o próximo, porque ele queria priorizar o reino. E a gente? O que tem sido priorizar o reino para a gente? Será que é realmente fazer a vontade de Deus ou querer que Deus faça a nossa vontade? Há algumas semanas atrás, nós recebemos um folheto de uma igreja. Espero que não seja daqui. O folheto dizia o seguinte:
mostrava lá em vermelho. Brincadeiras, atrações, pula-pula, louvor, outras coisas. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que tipo de evangelho nós estamos criando, meus irmãos? Que tipo de prioridade nós temos colocado em nossas vidas acerca do reino de Deus? O louvor era só mais uma das atrações da programação. Estava do lado do pula-pula. Pula-pula. Louvar é elogiar a Deus, meus irmãos. Elogiar pelos seus feitos. Aí você coloca isso como atração. Será que isso é priorizar a Deus? Nós temos que louvar a Deus, óbvio, é a vontade dele que ele seja louvado. Mas aonde da nossa vida nós temos colocado isso? Nós temos colocado isso onde? Junto com as diversões no shopping? Quer priorizar o reino de verdade, meu irmão? Saiba que os milagres vão acontecer na tua vida. Tenha certeza disso. Não duvide disso. Vai acontecer muita coisa. E você vai testemunhar para multidões. Mas tenha certeza que a vontade de Deus na tua vida, para que esses milagres aconteçam, pode ser passar por algumas situações difíceis. Josué passou 40 anos no deserto, não foi à toa. Ele aproveitou aquilo. Virou um grande líder nesse período. E pôde naturalmente liderar o povo após Moisés. Eu gostaria de encerrar essa mensagem. Todo mundo com o boletim na mão? Todo mundo aí recebeu o boletim? Quando eu cheguei aqui, recebi o boletim, texto do pastor Vacina. Eu vou pensar alguns trechos desse texto. Não sei quantos tiveram o interesse em ler esse texto. Talvez não leram esse texto, não botaram isso como prioridade da vida. Mas hoje leram pelo menos umas 20 mensagens no WhatsApp. Na coluna do meio, mais lá embaixo, precisamos priorizar o Senhor em nossas vidas. Um pouquinho mais à frente. Tendo assim as condições de fazer a obra que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. Estão entendendo? Priorizar o Senhor para ter condições de fazer a obra. Então eu vou priorizar o reino para receber os milagres. Ter condições de fazer a obra de Deus pode ser até realizar milagres. Mas para que a vontade de Deus se cumpra, não a nossa. Na terceira coluna, mais ou menos no meio, todas nossas escolhas e prioridades devem estar ligadas à vontade do Senhor. Todas as nossas escolhas e prioridades devem estar ligadas à vontade do Senhor. Não tem que estar ligada à nossa vontade. Nunca com base em nosso próprio pobre querer. Nosso querer, isso aqui mesmo que o pastor você colocou. Nosso querer pobre. O que a gente quer é fazer o machado flutuar, a gente quer andar sobre as águas, mas isso não tem valor nenhum se a vontade de Deus não se cumprir em nossas vidas. O nosso querer é pobre. Obrigado, pastor Vassi, por esse texto. Buscar, em primeiro lugar, estou pulando algumas palavras, tá? Buscar, em primeiro lugar, os desejos daquele que nos amou primeiro. Buscar primeiro, em primeiro lugar, os desejos daquele que nos amou primeiro. Meus irmãos, com esse texto, fica para a gente bem claro qual é a motivação que nós temos que ter para priorizar o reino de Deus. Não é a nossa vontade, mas a vontade do rei desse reino. Igreja foi instituída por Jesus Cristo, não para resolver os problemas da própria igreja. Lamento, estou contrariando o pensamento de alguns.
A igreja foi construída para resolver os problemas que Jesus se preocupava. Sabe o termo eclesia? Alguns falam eclésia. A origem da palavra igreja era um termo que já existia. Jesus se apossou de uma formação social que já havia na sociedade. Igreja já existia antes de Jesus Cristo, não nos moldes que ele apresentou. Igreja ou eclesia era uma convocação das pessoas para fora de suas casas para resolver problemas da sociedade, para resolver questões relativas de cunho social. Aí Jesus vai e fala com Pedro assim, ó, sobre esta pedra edifico a minha igreja. Ele está trazendo o mesmo conceito. Olha só, estou convocando essas pessoas para resolver problemas. Mas são os problemas sociais normais daquela sociedade? Não. Resolver aquilo que eu quero que seja resolvido. Aí o que a gente faz? Vem para a igreja esperando só receber, só receber, só receber. Jesus Cristo quer muito mais do que nós temos feito. Jesus quer, no mínimo, que nós entendamos o que é reino de Deus. Jesus quer que nós saibamos qual é a vontade daquele que enviou Jesus Cristo. Eu encerro, meus irmãos, com um desejo no coração, que nós efetivamente priorizemos o reino. Que nós saímos daqui com um desejo ardente de botar o reino em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nós deixemos os milagres acontecerem, porque Deus quer que eles aconteçam. Que a gente chegue diante do mar, e o mar se abra, e a gente entre, e vá seguindo, porque Deus colocou aquele milagre ali como uma ferramenta para que a vontade dele se cumpra. E que nós efetivamente aproveitemos esse milagre para fazer a vontade de Deus. Amém.